Mas a gente precisa de mais assinantes. Então é simples, vocês fazem tudo isso que vocês do YouTube conhecem de ponta cabeça, que é assinar, tocar sininho, whatever that is. E lembrando aí para se inscrever no canal, e se inscreve logo, não é possível que todo programa, todo vídeo tem que ficar igual esses idiotas aí falando para se inscrever toda hora, não existe isso. Implorando. Então se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixa o like. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem já chegou, para quem está chegando. Vamos aqui para o capítulo 3. Depois de um certo intervalo aí, um certo tempo, vamos continuar aqui o estudo de cada capítulo do Diante da Imagem do Jorge Didier Huberman. O nome desse capítulo é A História da Arte nos Limites da Sua Simples Razão. Interessante desses autores, né, pelo menos dos bons autores, até dos maus, né? Enfim, no título tem a chave, né? Acho que o título é uma chave para você abrir a porta aí de interpretação do texto. Então, a história da arte nos limites da sua simples razão é claramente uma alusão ao Kant. O Didier Huberman está fazendo uma crítica à história da arte tradicional, dentro dos seus pressupostos mais antigos, com a primeira história da arte aí do Vasari. É uma crítica que se dirige diretamente ao Panofsky e à iconologia do Panofsky, que já é recente, né? O Panofsky aí do Instituto Warburg, continuador do Ab Warburg, etc. E aqui tem esse elo, né? Ele mostra, ele vai expor um certo kantismo na filosofia, na história da arte do Panofsky, que passa por uma curiosa conversão. Ele na Alemanha, antes de ser exilado nos Estados Unidos, ainda propunha mais uma antítese, ou seja, uma crítica, algo mais radical. E ele, quando vai falar para o público americano, é como se ele tivesse se domesticado um pouco. Ele vai tirar o chapéu assim em reverência à plateia, né? Vai simplificar, vai falar de uma maneira mais simples, vai criar esquemas ou esquematismos que permitam com que a história da arte seja algo mais simples de ser compreendido. Isso, beleza, pode ser, vamos dizer que ele está trabalhando aqui com popularização científica, divulgação científica, poderia ser, mas ao mesmo tempo ele se pretende como um pensador, um crítico de arte, e esse esquematismo acaba servindo como uma amarra, né? Assim a visão do Didier Huberman, ou seja, uma simplificação extrema, né? Sua razão simples, e ao mesmo tempo apoiada em alguém que sabe bastante, tal, que estudou bem. Então, uma coisa simples, ao mesmo tempo relativamente sofisticada. Então, vendeu muito bem, né? Foi um sucesso de vendas. Então, mas tem toda uma metafísica aqui da arte, né? Essa coisa propagandística, né? A propaganda é muito material, né? Propaganda é uma coisa muito louca, né? De repente tem até origem aí, você pode fazer referências a até cultos aí de necromancia, né? De como é que é, de você, hipnose, essas coisas muito loucas. A propaganda não é tão, né, racional assim, né? Então, é isso, você tem uma metafísica nessa propaganda, entre aspas, né? Desses estudos do Panofsky, e ele vai tentar expor o que é essa jaula de aço, o que é essa coisa constrangedora, que é você olhar nessa história de arte hegemônica. O Didier Huberman é interessante, ele trabalha, acho que é na Escola de Altos Estudos, lá na França, é a Escola de Altos Estudos exatamente, em Paris, e ele é um pesquisador, né? Só pesquisador, ele não pode dar aula, enfim, ele está num cargo assim inferior, e ele se acredita, pelo menos eu vi isso numa palestra dele, também não sei como é que está a situação dele atualmente, mas ele estava ali por um bom tempo naquela situação, que é uma situação como se fosse subalterna, dentro do Instituto de Altos Estudos, da Escola de Altos Estudos, né? Dentro da Escola de Altos Estudos, porque realmente, claro, ele sempre teve uma pegada assim, mais crítica
bem mais erudito no sentido do eruditismo que trabalhe imaginativamente, trabalhe conceitualmente, seja uma coisa realmente de fato mais sofisticada, não uma simplificação que acaba meio que uma simplificação, como é que diz? Uma simplificação que está, enfim, que cria fórmulas mágicas. O termo que o Didi Uberman usa são fórmulas mágicas. É como se o Panovski fosse o cara que fosse chegar e falar: olha só, eu vou te ensinar aqui a fórmula mágica que você vai conseguir compreender todo esse mundo encantado da história da arte. Se baseando nessa questão de juízos sintéticos a priori, né, do Kant, ou seja, você vai criar um eidos, né, um modelo formal prévio à realidade empírica, mas que esse modelo formal prévio vai dar conta de todas as realidades empíricas possíveis. Ou seja, para todo e qualquer fenômeno novo que ocorra, você já tem um modelo relativamente pronto. Eu acho que está aí, né, nessa noção de esquema, de esquematismo, o fundo da crítica do Didi Uberman, como se simplifica, porque você está olhando o fenômeno ele muda os olhos do observador, né, o olhar do observador. Então você tem que mudar também as suas categorias e criar novas categorias. Quando você cria as categorias para poder encaixá-las, né, encaixar os fenômenos dentro dela, você acaba reduzindo os fenômenos e não vendo direito. Estou falando de história da arte, de olho, de olhar, de visão, você acaba não vendo direito. Então eu consegui em 6 minutos resumir, né, bastante, ou pelo menos mostrar pelo menos o esquema geral. Mas aí vamos agora pegar uma parte aqui, vamos tentar ler alguns trechos aqui para comentar, né? Até para poder relembrar alguma coisa que já foi dito. Tem a questão da morte da arte, que tem a ver com Hegel e tal, com o hegelianismo da história da arte atual, que vê um fim da arte e tal. Enfim, tudo isso foi tratado aí nos outros programas. Mas vamos lá, olha só. O capítulo começa assim, né? Os fins que Vasari nos legou, a simples razão ou como o discurso inventa seu objeto. O discurso, ou seja, o eidos, essa forma prévia, né? Essa articulação, que é uma articulação discursiva, conceitual, ela, como ela é prévia ao objeto, ou prévia ao fenômeno, ela acaba inventando um novo objeto. Não necessariamente o discurso se transforma de acordo com fenômenos, ou tem uma troca, né? Enfim, a questão são as trocas, são o confronto, é a fricção, né? É o pensamento de fora, o que vem de fora e força a pensar, né? Quando você cria uma armadura intelectual, uma armadura conceitual, você já não consegue pensar direito porque, enfim, você está protegido por ela. Então essa coisa de você ser forçado a pensar, isso já não existe. Essa é a ideia lá, inclusive do Deleuze, no Diferença e Repetição, quando ele fala, né, da união entre o bom senso e o senso comum, concordia facultatum, né, que é a união do Descartes com Kant, né, como se o pensar fosse algo natural, né, e que, por ser algo natural, você, por direito, você consegue formalizá-lo. E essa concórdia das faculdades acaba sendo uma forma de você fugir da própria tarefa do pensamento. A tarefa do pensamento enfim, ninguém pensa com facilidade, pensar é muito difícil, né? E pensar é muito difícil porque é algo que você tem que se esforçar para poder alcançar. Então você tem essas trocas, esses choques, né? Esse fora e tal, isso com dentro, enfim, etc. Essa coisa toda louca. Coisas novas acontecem, enquanto as coisas novas acontecem, a gente não consegue ter conceitos próprios para poder, às vezes, a princípio, entender melhor aquilo, né? Você tem que ficar reunindo dados, ficar criando hipóteses. Esse é o básico da ciência, mas aqui essa história da arte se passa como uma pseudociência, mas é a ciência mainstream, né? É a ciência, a grande ciência, que é, ou seja, a propaganda de Hollywood.
ele fala, né, o Didi Uberman fala, não se trata de fazer aqui a fortuna crítica do primeiro grande historiador da arte. Seria retomar a ideia ingênua, no fundo vasariano, de que são os homens, os historiadores da arte, que fariam sozinhos a história de sua disciplina. Trata-se antes de seguir os meandros de um problema bem mais difícil e fundamental, que diz respeito aos poderes de invenção de um discurso sobre o objeto que ele pretende descrever. Ou seja, a invenção de um discurso se ignora, então nesse caso se ignora o objeto, ou seja, que é a própria arte, a própria história da arte. Todo campo de saber se constitui-se imaginando-se terminado, vendo-se possuir inteiramente a suma do saber que ainda não possui e para o qual se constitui. Então é lógico, esse saber que já está pronto, né, que já vem pronto, você entende que esses processos históricos já estão acabados, já morreram. Tá? É o fim da história, o fim da arte, essa coisa hegeliana. E no capítulo anterior ele explicou melhor. Ele se constitui, portanto, votando-se a um ideal, mas ao fazer isso se arrisca também a votar seu objeto de voto, né? Tem essa coisa de devoção, seu objeto ao ideal em questão, sujeito o objeto a esse ideal, ou seja, submete. Voto, devoção, submissão, assujeitamento, sujeito o objeto a esse ideal, imaginando-o, vendo e prevendo, em suma, dando-lhe forma e inventando por antecipação. Mas ele só pode prever o que já está morto. Acho que aí está a contradição, né? Assim, talvez não seja exagerado dizer que a história da arte começou no século XVI por criar a arte à sua própria imagem, para poder ela mesma se constituir enquanto discurso objetivo. Então, a arte se criou a sua própria imagem de arte. Você tem uma imagem de arte, tem muita relação com diferença de repetição. É uma imagem do pensamento, né? E aqui no caso é tautológica, né? Ela se repete, é narcisista. É o narcisismo. Você olha no espelho, se criou essa imagem de si e a partir dessa imagem de si que ela julga tudo que está ao redor. Aí se pergunta aqui o Didi Uberman, essa imagem mudou? Escapamos dela? E sobretudo, podemos sair de tal processo de invenção especular? A resposta a essa pergunta deveria passar pela escuta atenta do tom adotado pela história de arte. A que ainda nos forma em relação ao seu objeto. Ora, o movimento que se esboça na história é o de uma dialética pela qual as coisas só foram negadas ou invertidas para serem vertidas novamente a seguir no regaço de uma mesma síntese, ou melhor, no regaço de um mesmo processo abstrato da síntese, quaisquer que tenham sido seus conteúdos explícitos, pois é o movimento implícito de uma simples razão, não tão simples em realidade, mas espontaneamente mantida, que gostaríamos agora de interrogar. Então ele está falando de um esquematismo, de um modelo a priori e também de uma síntese contra, claro, né, a antítese, né, que seria o movimento crítico que foi esboçado aí pelo Panofsky quando ele ainda estava na Alemanha. E a tirania então você tem a tirania desses modelos teóricos abstratos, ou que você como é que é, descarnados, que você tem que encarnar, colocar algo ali no lugar, preencher o desenho, essa ideia de desenho, ao contrário das tentativas e erros, dos esboços, exatamente você tentar dominar o objeto, que é muito difícil, né? Dominar a coisa, você só encaixa ela porque você tem esse modelo perfeito que se amolda ao tudo. Então o desenho o desenho, essa noção de desenho do Vasari é como se fosse o pressuposto ou a ideia mais antiga que depois vai ser, né, regulado sob o termo de iconologia no Panofsky. Então falei do tom ali, vamos falar aqui um pouquinho. O tom está dado. Será o tom kantiano. Kant, como sabemos, começava a produzir na mesma
deixa eu fazer o seguinte. Não, eu vou pegar o parágrafo anterior, porque, enfim, para poder estar dentro dessa cronologia um pouco mais expandida da história da arte, porque entre o Kant e o Vasari passou-se um certo tempo. Esse movimento, que é o movimento vasariano, parece não se interromper, pelo menos, esse movimento parece, se não se interromper, pelo menos se inverter na segunda metade do século XVIII. Quando Winckelmann publica em 1764 sua famosa História da Arte Antiga, os pressupostos da história vasariana parecem já ter cumprido seu tempo, sobretudo se nos lembrarmos dos propósitos autoglorificadores. A cidade de Florença, inscrita no frontão de uma história de todas as artes, que presidiu ao empreendimento mediciano das vidas. Dos Médici, né? Da rapaziada lá de Florença. Aquela família poderosa de Florença. A partir de Winckelmann, a história da arte saberá um pouco mais, que deve refletir sobre o seu ponto de vista, isto é, sobre os limites de princípio, os limites da razão, está aí o tom kantiano, e tentar não compreender a arte grega com o pensamento do Renascimento ou mesmo do classicismo. Em suma, a história da arte começará a se submeter à prova de uma real crítica do conhecimento, crítica filosoficamente induzida, crítica na qual já se agitava o temível espectro da especularidade cognitiva. O historiador da arte devia então tentar uma primeira contorção, a de não inventar seu objeto de saber a sua própria imagem de sujeito conhecedor, ou, pelo menos, a de conhecer os limites dessa invenção. Não deixa de ser um parágrafo que eu acredito que mostra uma mudança em relação ao Vasari. Esse limite aqui seria um alto limite, essa imagem narcisista, talvez, já que tem que, de alguma maneira, questionar os seus próprios pressupostos e cair nesse terrível perigo aqui, terrível espectro, que é o da especularidade cognitiva. É interessante que teve esse interlúdio, tem esse interlúdio entre Vasari e Kant. Mas aqui diz, o tom está dado, será o tom kantiano. Kant, como sabemos, começava a produzir na mesma época uma grande teoria crítica que haveria de propagar seu império muito além da estrita comunidade filosófica. Kant formou gerações inteiras de intelectuais e de cientistas, sobretudo nessa Alemanha que se tornava, contemporaneamente, o verdadeiro berço da história da arte científica. Através do kantismo, é todo o edifício dos saberes que terá tremido desde a base. E tal seria o momento decisivo de antítese produzida pela filosofia crítica, para se constituir em seguida com mais firmeza, refundando-se numa magistral síntese. Aí acaba tudo, né? Quando chega na síntese, vamos dizer que acaba tudo, porque é quando as faculdades já começam a se concordar muito entre si. A cisão desaparece. Se a cisão desaparece, você despolitiza, né? Você cria um consenso que, enfim, sem tensionamento. Aquela história lá do Parmênides, né? O ser é, né? E o não ser não é. Enfim, o que é desse não ser, o que é desse não ser, o que é desse ser, o que é desse ser, é o que eu penso, que eu acho, que eu acredito, e está aqui, está na praça pública. Isso é lá o que o Detienne vai dizer, né? E é isso. O que está fora disso não é. Isso é o básico do discurso político, ou seja, um discurso que cinde entre o ser do não ser, o que é o que não é, né? O que vale a pena ser considerado do que não vale. E aí quando você diz que tudo vale, porque você tem um modelo ali onde todas as coisas se encaixam, você cria uma ilusão de que também você pode tudo compreender. Eu acho que uma das coisas do Didi Uberman é que, como assim, você tem um modelo pronto que te promete, nessa fórmula mágica, te promete tudo compreender. E aí subtrai toda a dificuldade, né, todos os desafios, todos os perigos
de se fazer uma história da arte. Bom, o Obermann continua aqui. Como imaginar que a história da arte tenha permanecido impermeável a esse grande movimento teórico? Impossível, né? Avancemos a hipótese de que a história da arte pós-vasariana, a história da arte de onde viemos e que ainda opera, é em parte de inspiração kantiana, ou mais exatamente neokantiana, mesmo quando não sabe. Tal seria a extensão, mas também o limite da sua simples razão conhecedora. Ou seja, quando essa história da arte tenta questionar seus próprios pressupostos, ela cai nesse simples limite da razão kantiana, da simples razão, né? Dos limites da simples razão. Bom, e esse fundo metafísico, essa coisa toda aqui, essa exigência teórica e tal, essa coisa do Panofsky vai ser dado o nome de iconologia, né? O nome da fórmula mágica é iconologia, que vai poder explicar todo e qualquer fenômeno existente dentro da história da arte. Vamos fazer que assim é melhor, né? Beleza. Vamos lá. Olha que interessante. Bom, lembrando que o Panofsky, quando vai para os Estados Unidos, ele tira o chapéu, é reverência, é um gesto humanista, né? De respeito. É também o que tem uma imagem do Kant, que ele já velho, ao quebrado e tal, o médico vai na casa dele, e o Kant faz questão de se levantar mesmo, com toda a dificuldade, para poder cumprimentar o Kant. E só se senta depois que o médico se senta e fala, não, o que me resta é um pouco de humanidade, essa coisa piedosa, essa coisa cultural, né? Estava dizendo essa coisa cultural, essa coisa piedosa, essa coisa humanista, essa coisa, né? Eu sou um padre, essa aqui é a questão do padre, né? Bom, é o que vai estar aqui, enfim, nessa versão americana, quando o Panofsky, não é que ele perde a radicalidade, ele desiste do ensaio de radicalidade que houve, talvez, enquanto ele ainda estava na Alemanha. Todos lembram, assim, que nessa versão americana da iconologia, desde as primeiras linhas, tudo partia, a própria história da arte parecia partir de novo de um exemplo muito simples da vida cotidiana. Suponhamos que um conhecido meu, encontrado na rua, me saúde levantando o chapéu. Digamos que o exemplo é não apenas pedagógico na medida certa, mas literalmente insinuante, aí o caráter de propaganda. Um pouco como se o próprio Panofsky levantasse seu chapéu diante do público anglófono, novo e acolhedor, com a consciência de restaurar o sentido original do gesto. O que ele nos explica ser uma sobrevivência da cavalaria medieval. Os homens de arma tinham costume de tirar o capacete para testemunhar suas intenções pacíficas e sua confiança nas intenções pacíficas de outrem. Muito diferente, diga-se de passagem, tinha sido a atitude de Freud ao atravessar o Atlântico no mesmo sentido. A acreditar na célebre frase relatada: eles não sabem que eles tragam a peste. Bom, enfim, eu estou colocando aqui em palavras aqui com essas histórias aqui do Dilberman, que eu acho que eu já estava ali no resumo, né? Estamos detalhando, vamos dizer assim. Eu continuo de Dilberman. Seja como for, o exemplo de Panofsky, bem como a atenta pedagogia de todo o seu texto, nos colocam simplesmente no nível de uma comunicação proposta, desejada, uma comunicação que quer persuadir o interlocutor, guiando-o sem violência do que há de mais simples. O que vejo quando uma pessoa na rua levanta seu chapéu? Até o mais complexo. Em que consiste a interpretação iconológica das obras de arte? Permaneçamos um instante no nível mais simples. Panofsky o chama de nível formal da visão. Aí diz aqui o Panofsky nesse texto da iconologia, que é o texto que está disponível aqui, de toda perspectiva, né? O que vejo de um ponto de vista formal não é senão a modificação de certos detalhes no interior de uma configuração
que participa do jogo geral das cores, linhas e volumes que constitui meu universo visual. A partir daí sabemos, Panofsky vai inferir todo um sistema que se construirá segundo uma ordem de complexidade crescente. Quando identifico, e o faço espontaneamente, essa configuração como um objeto, um senhor, e a modificação de detalhe como um acontecimento, levantar o chapéu, já transpus o limiar da percepção puramente formal para penetrar numa primeira esfera de significação, que será chamada natural ou primária. Um segundo limiar é transposto com a significação secundária ou convencional. É quando tomo consciência de que levantar o chapéu equivale a saudar. E eis, portanto, uma consciência estabelecida para fornecer o modelo do nível iconográfico de interpretação das obras de arte. Um terceiro nível, chamado intrínseco ou de conteúdo, nos levará, enfim, ao que Panofsky entende por iconologia, no sentido radical. Aí se manifestarão os elementos ao mesmo tempo mais específicos. De que maneira esse senhor levanta exatamente esse chapéu? Aí começo a tentar detalhar a imagem. E os mais fundamentais, gerais, culturais, do objeto visível. A história da arte tem assim acesso a seus fins. Ver numa obra singular ou no estilo inteiro os princípios subjacentes que condicionam sua existência mesma, com mais razão sua significação. Bom, então ele vai até botar um quadro aqui com um tipo, né? Porque dá para ser resumido, enfim, daria para fazer em apostila. Vamos ver como é que vai. Não sei se você vai conseguir pegar, né? Um quadrinho, como é que funciona? Uma coisa tão simples que dá para ser resumida nessa maneira esquemática, né? Então nessa história da arte aí católica, né, que se pretende universal. Vamos aqui, de novo, estou me baseando aqui nessa questão do tom, né? Diz o de Huberman. O tom está novamente dado, todo movimento crítico se fará tendo em vista condições metafísicas fundamentais, que levará essas condições metafísicas, isso eu estou aqui comentando, a uma universalidade das noções, ou seja, essa universalidade é que vai dar conta de tudo, seja o seu catolicismo, a sua devoção e tal. A noção de Kuntz-Wollen, por exemplo, será quase defendida metafisicamente contra seu próprio criador, Alois Hegel. É difícil de falar esse nome, né? É o cara que tem aquele livro sobre o culto dos monumentos antigos, é um puta do historiador de arte. Pena que acho que só tem esse livro dele, do Hegel, traduzido para português. A quem Panofsky censura formulações ainda psicológico-empíricas, em vez de um recurso a princípios a priori, ou seja, o Hegel está usando ali, né, tentando trabalhar com material empírico, fazer análise, interpretação, interpretar aquele material de acordo com os dados colhidos, e o Panofsky vai tentar falar que não, tem que usar princípios a priori formais anteriores a toda e qualquer manifestação empírica, no qual continua o Huberman, no qual todas as manifestações fenomênicas devem ser subsumidas, ou seja, devem ser derivadas desse modelo anterior. O tom volta a ser dado e a exigência é clara. Argumentamos aqui, escreverá Panofsky, em favor de um método transcendental, olha só, transcendental científico, um método que não estaria fundado na utilização de conceitos de espécie, obtidos por simples abstração a partir dos fenômenos artísticos como tais, mas num conceito fundamental e fundador, um Grundbegriff, que, ao descobrir esse mesmo fenômeno no seu ser original e exclusivo de qualquer outro desenvolvimento, revelará seu sentido imanente, não apenas na sua singularidade, mas também na sua universalidade objetiva. Universalidade objetiva é curioso. E não é por acaso que no momento de esclarecer essa proposição, Panofsky toma emprestado de Kant um exemplo célebre.
dos prolegomenos a toda a metafísica futura. Quanto à prudência filosófica exibida como último recurso, ela não fará senão indicar a altura ou a profundidade vertiginosa dos fins considerados para a história da arte. Bom, uma palavra aqui mais específica sobre essa coisa da iconologia, o conteúdo iconológico. Um trechinho aqui, né? O conteúdo iconológico tem a ver com a essência, por oposição à aparência, e com o intrínseco, por oposição ao convencional. Enfim, abre aspas para mim aqui, deixa de ser um platonismo vulgar, né? Essência, aparência, tal, aquela coisa. Continua. Corresponde a um conceito do qual a obra mesma poderia se deduzir, como toda superestrutura se deduz de princípios subjacentes ou de princípios fundamentais que subentendem a escolha e a apresentação da obra, considerada enquanto fenômeno específico. Como poderá o conhecimento atingir tal princípio? Resposta: usando o arco mágico oferecido por Apolo ao historiador de arte humanista, o arco da síntese e da análise reunidas, confirmadas uma pela outra, sobresintetizadas. É nesse ponto preciso de sua hipótese que Panófis reintroduzirá com força o termo um tanto desacreditado de intuição sintética. Essa coisa da intuição também é kantiano, né? Termo que visa no fundo a algo como uma síntese transcendental. A iconologia, de fato, exige, abre aspas aqui para Panofsky, um método de interpretação que procede mais de uma síntese que de uma análise, e no qual a análise correta das imagens, histórias e alegorias é o necessário preâmbulo a uma correta interpretação. Em outras palavras, a essência iconológica de uma imagem se deduz ao mesmo tempo de uma análise racional feita ao nível estritamente iconográfico e de uma síntese intuitiva fundada a ela numa familiaridade adquirida com temas ou conceitos específicos, tais como transmitiram as fontes literárias. Ou seja, essa familiaridade tem a ver com essa questão de você ser um especialista. Você tem que ser esse especialista para poder falar direito, para poder falar certo, né? Ou seja, esse tom leva a uma intuição, essa intuição te leva, vamos dizer, te guia a poder falar a verdade sobre, mas é claro que você já tem todo, né, o teu histórico dentro do campo, né? Você está lá com o seu nome, especialista e tal, e elide essa síntese transcendental, essa magia, ela, como é mágica ou metafísica, ele elide toda e qualquer historicidade, toda e qualquer relação mais real, né? Uma relação realmente mais completa, de ordem, do domínio complexo, com o fluxo dos acontecimentos, com a realidade vivida, ou seja, com a história, com a própria história, né? Então, é uma ciência que foge, ela escapa da história, ela procura por si própria, conscientemente, escapar à história como um modelo eterno. Tá aí essas pretensões religiosas da história da arte, denunciadas pelo Didi Uberman. Só para terminar o parágrafo, aí vou continuar aqui, é bem curto. Panofsky irá mais longe, não para precisar, mas sim para ampliar. Abre aspas para o Panofsky. Com mais forte razão, nossa intuição sintética deve ser controlada por uma investigação sobre a maneira pela qual, em diversas condições históricas, as tendências gerais e essenciais do espírito humano foram expressas por temas e conceitos específicos. Ou seja, você cria um inventário para dar conta de todas as condições possíveis. Não é que ignora como um todo a história, usa a história, mas de uma maneira que ela sirva para poder criar esses modelos que posteriormente vão negar a própria história, né? Os novos fenômenos que acontecem. Você tenta criar dar conta de uma multiplicidade de fenômenos diferentes, para aí sim você criar um ambiente controlável que não vai ser sacudido, mexido nem derrubado por nada de fora que venha. É um reino de 1000 anos, deixa de ser um height aqui,
né, uma pretensão não tão, né, distante aí dessas pretensões milenaristas aí do Reich, dos nazistas. Bom, enfim, ele vai falar que é uma armadilha, esse idealismo é uma armadilha, eu já falei que é uma propaganda, vai falar mais um tanto de coisa, é um capítulo relativamente grande, tem, né, muitos detalhes, eu estou passando aqui, né, acho que eu já li bastante, então já resumi também, enfim, já fiz aqui uma série de coisas, eu não quero também ficar me repetindo, acho que o essencial que foi passado tem um fim, né? Tem um fim. Uma pergunta que o Gilberman faz aqui no fim. Seria possível então abrir a lógica, abrir a simples razão e ir mais longe em nossa indagação lançada às imagens? Ele pergunta, dá para abrir esse duro esquematismo. E aí vai ser o tema do próximo capítulo, né, que é a imagem como rasgadura e a morte do Deus encarnado. Esse capítulo aqui é gigante e bem maneiro e bem complicado, mas aí fica para uma outra oportunidade. Bom, concluí minha tarefa de continuar a leitura desse livro. Beijo aí. Se inscreve aí quem ficou até o fim, pelo amor de Deus.